Sejam muito bem-vindos ao JuCast Capital Inteligente, o podcast que vai trazer construção de liberdade financeira, sucessão e proteção do seu patrimônio. Hoje estamos aqui com 3 advogados especialistas na área de sucessão e faremos um bate-papo para destrinchar tudo isso que a gente precisa saber e que muitas pessoas evitam tanto falar. Eu sou Juliana Bregonce, planejadora financeira, com 25 anos de mercado financeiro e queria que vocês também se apresentassem. Vamos lá, Ju. Começo. Eu sou Juliana Provedel Cardoso Alves, sou mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduando em Direito Civil Constitucional pela UERJ, tenho curso de Gestão Patrimonial pelo INSPER e sou graduada em Direito pela FDV. E eu sou advogada, atuo nas áreas de Direito Civil, Família, Sucessões e Empresarial, muito voltado para o tema que a gente vai abordar aqui hoje no podcast. Obrigada pelo convite, Ju. Eu sou Milena Preato, eu sou advogada formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou pós-graduada em Direito Processual Civil pela UERJ e estou finalizando minha pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul. Também sou advogada atuante na área do direito das famílias, sucessões e empresarial familiar. Que sensacional. Olha só, é até intimidador, né? Se apresentar depois desse monte de currículo. Eu sou Douglas Turbay, advogado de família e sucessões, estou na área há aproximadamente 10 anos cuidando, tenho um escritório já com dezenas, centenas e talvez, assim, ouso dizer milhares de casos, atendendo muitas famílias há muitos anos. Então, hoje a gente percebe que essa área que você traz com tanto carinho e monta essa estrutura, eu estou sedento por todo o conhecimento que eu tenho certeza que seu podcast vai trazer, que a galera nesse bate-papo vai trazer, e estou muito honrado com o convite, muito obrigado. Não vou apresentar um currículo tão vasto, até porque eu não tenho esse monte de especialização não, galera. Então, assim, vou trazer para vocês a parte prática. Eu sou especialista, sim, em família e sucessões, mas a vivência, a construção da sucessão, da parte patrimonial, desse planejamento, a gente já viveu na prática, na pele, como a gente vai falar aqui, em diversos, em inúmeros casos, e foi um prazer receber esse convite e estar aqui com você, viu, Ju? Eu que agradeço. E agora vamos direto ao ponto. Eu falo que é um assunto que as pessoas evitam falar, porque durante todos os meus 25 anos de mercado, a gente faz o planejamento, a gente fala de vários assuntos, e quando a gente chega na parte de sucessão, as pessoas travam. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da gente pensar na sucessão em vida, o porquê que a gente tem que pensar, e as formas que a gente pode abordar o tema e deixar o cliente tranquilo para que esse legado realmente seja tranquilo, seja fluido e, principalmente, que não seja destruído na morte, no final da vida de uma pessoa que trabalhou tanto para construir. Bom, planejamento sucessório. Então, afinal, o que é o planejamento sucessório? Planejamento sucessório são as estratégias jurídicas que a gente vai ter e adotar no caso de transmissão daqueles bens, daquele patrimônio, pode ser direitos, empresas, para sucessores e herdeiros. Por que isso é importante? O planejamento sucessório ele é importante na medida em que ele evita burocracia, evita um longo processo de inventário e, principalmente, hoje voltado para relações interpessoais, evita briga entre esses herdeiros. Então, o planejamento sucessório, essa antecipação da organização do seu patrimônio em vida, do que vai acontecer após a sua morte, é muito relevante. Eu acho que o planejamento sucessório ele acaba se tornando um ato de cuidado, porque nos últimos anos nós tivemos algumas experiências, como a pandemia do coronavírus, que trouxeram esse pensamento de finitude da vida de uma forma muito reflexiva para nós. E isso fez com que nós passássemos a pensar como ficará nosso legado, nosso patrimônio e também a nossa família com o nosso falecimento. E é muito difícil pensar que num momento tão difícil como a perda de um ente querido, que as pessoas estejam preocupadas com questões burocráticas, como inventário, como as questões cartorárias, empresariais também, porque um empresário pode falecer e a sua empresa precisa ser gerida, ela precisa continuar funcionando. Então, pensar naqueles que ficarão é uma forma de amor, é uma forma de cuidado. Perfeito. E o crescimento exponencial, mas desorganizado, propicia uma sucessão totalmente turbulenta.
A gente vê diversos casos que a família acaba por perder um provedor e a gente não tem ali liquidez, porque o patrimônio existem imóveis, e para onde a gente vai sem um planejamento estruturado, a quem a gente recorre? Vou vender como? Porque o imóvel não está no seu nome, você não se programou, você não fez um seguro, não tem um seguro de vida envolvido, que independe de inventário. Então, sem um planejamento estruturado, a gente vê famílias se frustrando e bens ruindo, empresários que construíram por anos e anos e anos uma estrutura empresarial, não deixando um sucessor, porque talvez as habilidades dos filhos ou do companheiro sejam outras, as aptidões sejam outras, então não tem uma sucessão na família dessa empresa, e aí ele não se preocupou. E essa estrutura de falta de preocupação, com certeza a pandemia veio para a gente poder repensar, e para os empresários também repensarem. Eles começaram a perceber realmente, olha, isso um dia vai acabar, eu um dia vou passar, e onde minha família vai estar? Onde é que isso vai parar? Então essa sensação de fato, de finitude, trouxe um olhar, pôs luz a um ponto que às vezes está escuro, porque a gente tratar com o nosso pós-mortem é a gente se perceber finito. Então nem sempre isso é interessante de ser tratado, mas a gente percebe um aumento muito grande dessa procura por esse tipo de conhecimento. E é fundamental para que haja uma perpetuidade ali do legado, que haja realmente algo mais saudável financeiramente, um planejamento. É indispensável que isso aconteça de fato. E às vezes uma pessoa trabalha a vida toda, constrói uma empresa maravilhosa, pensa depois, o que vai acontecer quando eu falecer? E a gente encara, na sociedade atual, famílias que são formadas por um homem, uma mulher e os seus filhos, famílias formadas por um pai ou uma mãe e seus filhos, famílias que não têm filhos, famílias que se recompõem depois de um segundo relacionamento. Eu e Douglas até tratamos de um caso recentemente, de um casal que não tinha filhos, e esse casal tem uma empresa, e eles se preocuparam em relação ao planejamento sucessório deles pelo seguinte motivo: bom, eu não tenho filho, nós não temos filhos, nós temos pais vivos ainda, e eu sei que os meus irmãos, filhos também desses pais já mais idosos, vão atrapalhar a minha empresa. Então, nesse caso, não é, Douglas? Perfeito. A gente precisou pensar no planejamento sucessório para eles, porque a empresa muito provavelmente acabaria se eles não pensarem, se eles não efetivassem esse planejamento. E assim, uma sensação que a gente tem enquanto operador do direito, especialista na área, é que as pessoas acham que é uma receita. Que é uma receita de bolo. Cria holding que você tá feliz. Planejamento financeiro também. As pessoas acham que é uma receita única. É uma receita, só que a gente vem de famílias das mais variadas formas, de estruturas familiares dos mais variados tipos e de traumas dos mais variados tipos também. Eu fiz hoje uma reunião, finalizando uma sessão de mediação, finalizando o documento, né? Eu até compartilhei com a Ju, que na segunda-feira eu estava tratando um caso que assim, me desgastou bastante, e uma pergunta que eu fiz foi o seguinte: olha, se vocês estão brigando por patrimônio, eu entendo que vocês tenham filhos e vocês talvez queiram organizar também esse patrimônio para os filhos de vocês, não é esse momento do divórcio, um momento propício para isso? E aí o pai falou para mim, perfeito. A mãe falou, eu passei mal, eu tive doença, eu tive câncer, e nenhum dos meus filhos nem me visitar no hospital, nunca se prontificou a fazer isso, aquilo. Então, assim, a realidade dela, ela quer correr do planejamento, porque ela não quer abrir mão do conforto que ela pode ter nessa última fase que ela entende da vida, para poder deixar os filhos de maneira confortável. Então, é muito sensível. Ao mesmo tempo, ela não quer abrir mão para terceiros. Então, ela precisa se planejar para a realidade dela, respeitando, nós como operadores de direito, precisamos respeitar tudo que é a vivência dela também. Então, com as ferramentas que ela nos dá, com as ideias que ela nos traz, eu acredito que com você também na sua área, né? Muito seja parecido, sim. Bem parecido, sim. Né? Não é uma receita, cada caso é um caso. Um quer aposentar daqui a 10 anos, outro daqui a 20, outro está pensando no filho. Outros querem viver 125 anos. Exato, exato. Isso, a gente tem que pensar bastante nesse cálculo, né? Exato. Mas exatamente. E até puxando um gancho do que a Milena falou, empresários, né? A gente tem que se preocupar com uma empresa que precisa continuar exercendo a atividade dela,
na morte de um dos sócios, né? Quais veículos que a gente pode usar para a gente proteger ou o sócio que fica, ou o legado, né? Que essa empresa, se for uma empresa familiar, por exemplo, não tiver um sócio que seja um terceiro, o que a gente pode usar de mecanismo para se proteger nesses casos? Assim, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas vou deixar as meninas também trazerem a visão delas. Tá. E olha só, gente, eu falo meninas porque existe uma intimidade e afinidade, então são doutoras extremamente renomadas, como vocês viram na abertura do episódio. Meninas é modo de falar, viu? E eu peço desculpas de qualquer forma. É o meu jeitinho aqui, não tem jeito. Mas, assim, a gente percebe que a construção empresarial no Brasil, pelo menos, não é uma construção empresarial sólida e extremamente estruturada. Nem todas as empresas começam com um contrato social robusto, pensando no que está descrito no contrato social. E o contrato social é basicamente a certidão de nascimento ali, onde está descrito toda a estrutura, o que vai acontecer na sucessão. E aí, as linhas gerais são escritas por um contador, não que o contador não tenha habilidade para tal, mas ele faz algo para suprir uma necessidade legislativa e não uma necessidade sucessória efetiva. Então, eu percebo que na certidão de nascimento da empresa já começa uma estrutura que às vezes está corrompida. Essa é a minha visão sobre esse aspecto que você perguntou. E aí eu pergunto também às doutoras se elas também têm esses sentimentos e compartilham desse sentimento. Sim, Douglas. E eu acho que a principal ferramenta que hoje uma empresa pode ter para iniciar essa discussão sobre sucessão, sobre planejamento sucessório, é a governança. Seja ela familiar ou não. Até mesmo porque a gente fala que há dois tipos de governança, né? A governança corporativa, que é de uma empresa normal, e a governança familiar. Porque a governança familiar ela é destinada justamente para essas empresas familiares, que hoje compõem 90% das empresas brasileiras. São empresas familiares. E essa governança familiar, ela já começa a propiciar um diálogo entre empresa e família. Tem alguns instrumentos específicos, alguns órgãos específicos, como Conselho de Família, Assembleia Familiar, que são órgãos dentro de uma empresa familiar que proporcionam esse diálogo. Porque um planejamento sucessório, para ser bem feito, ele tem que ser conversado. Ele não pode ser feito de uma hora para outra, ele não pode ser feito... As decisões não podem ser tomadas por uma pessoa só, ele tem que ser pensado de acordo com a realidade dessa empresa. E como o Douglas falou, o contrato social, o estatuto social de uma empresa são extremamente importantes nesse momento, porque nós podemos dispor cláusulas sucessórias, cláusulas até conjugais, nesse contrato social, como a incomunicabilidade dos bens, né? E algumas disposições que... quais são as melhores? Depende, porque depende muito de cada família, de cada empresa. É isso mesmo. E não é um trabalho exclusivo, Ju, do advogado especialista. Sim. É um trabalho feito com vários profissionais envolvidos. Então, é fundamental que a gente tenha bons operadores financeiros, bons contadores, bons profissionais peritos. E a gente também esbarra hoje, porque, assim, na cultura... A gente percebe que primeiro há um burburinho social sobre determinada matéria, até chegar a uma lei determinada sobre aquilo ali. Então a gente está num limbo hoje sobre o que fala de planejamento sucessório. PGBL, VGBL são temas que incide imposto, hoje incide, amanhã talvez não, e aí fica nesse limbo até se consolidar e virar uma determinação legal efetiva. Mas o que a gente percebe é que nesse meio tempo, a gente vê muita gente procurando muito advogado que não tem especialização, muito profissional que não é especialista na matéria. E aí a gente vê muitas aberrações também. Então daí a necessidade de procurar um especialista para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um inventário recente e era uma sobrinha que tinha perdido a tia e a tia deixou todo o patrimônio para ela. Beleza? A tia não tinha filhos. A situação de toda a família é essa. Só ela é a neta. Só ela é a sobrinha e só ela é filha. Então, assim, todos os tios ela reuniu porque ela falou, não, eu tenho que planejar, eu tô ouvindo muito sobre planejamento. E aí ela, por conta própria, foi ligando para procurando uma consulta ou outra aqui e tal. Eu fiz o inventário todo da tia. Ela tava com todo o patrimônio. Recebeu mais ou menos ali, vamos colocar 4 milhões, e aí da mãe dela já estava transferindo todos os bens para ela, filha única e tal, e aí todos os tios aceitaram, não, a gente vai doar para você, vamos fazer a doação e tal. Ela se deu conta
que ela é filha única. Só que se ela morresse, o pai dela, que nunca cuidou dela, a vida inteira, é vivo, não mora no estado, ela não sabe o paradeiro, tem outros tantos filhos, ela se deu conta que, meu Deus, eu fiz tudo sozinha, procurando no Google até aqui, não dá. Não dá, eu consultei um advogado que me disse isso, não dá pra fazer assim, dá pra fazer assim. Só que o cenário dela não levava para esse caminho, não dizia que esse era o caminho melhor. E a gente, enquanto especialista, a gente percebe que esse não era o melhor caminho. Então, qual é a melhor alternativa? Como essa doação vai estar descrita? Incomunicabilidade, comunicabilidade, irreversibilidade ou reversibilidade. A gente precisa colocar os instrumentos mais adequados para cada caso. E sabe qual é a melhor alternativa para ela? Sabe? Não. Você também não sabe? Procura a gente. É isso. Não é aqui que eu vou dar essa resposta. Por quê? O escritório tá lá, de portas abertas. Mas, assim, cada caso é um caso. Sim. Então, se eu falo que não é alternativa para todos, eu também não posso dar alternativa para vocês não copiarem. Porque para ela funcionou, talvez para vocês não funcione. Mas é fato que, sem um profissional habilitado, eu tenho certeza que na sua especialização você esbarra também com muita gente dando pitaco eu e falo não que sugestão. Eu sou super a favor de especialistas para tudo, né? O planejador financeiro, ele trabalha muito aliado a advogados, contadores, enfim, e todos os outros especialistas que naquele cliente se faz necessário. Como você falou, cada cliente é um cliente, cada caso é um caso, e a gente tem que analisar todos os detalhes, porque não dá para ter tropeço. Porque o tempo, ele é algo que a gente não tem como medir e muito menos, assim, deixar para depois. Então, eu falo que a gente tem que pensar logo, pensar antes, mas com um especialista. Vide o seu exemplo. Desculpa. Uma da tônica, acho que a grande tônica do planejamento, Juliana, é a flexibilidade e a personalização. Sim. Então, dentre os diversos instrumentos de planejamento sucessório, estamos falando de testamento, doação em vida, pacto antinupcial, até mesmo. Que precisa ser registrado, as pessoas não sabem disso, né? Sim. As holdings mesmo, são vários instrumentos. Sim. Qual é o melhor instrumento para o meu caso? Tem que analisar o caso e definir. Sim. Nós tivemos no escritório um caso muito curioso, em que esse cliente chegou no escritório e falou, eu quero uma holding. Aí eu falei, tudo bem, vamos analisar seu patrimônio, vamos ver do que a gente está falando, o que constitui o seu patrimônio e qual é a melhor estratégia para o seu caso. Eu estou falando de estratégia considerando a organização dele em relação ao patrimônio, estou falando custo financeiro, e a gente botou a ponta do lápis no papel, chamamos um contador e nós falamos, olha, a holding não é indicada para você. Porque no caso em específico, ele aproveitava uma série de deduções da pessoa física dele, ele já tinha empresa para funcionamento de outros negócios, então alocar esses patrimônios, o patrimônio dele nessa holding não era uma vantagem. Ele aproveitava essas deduções, como eu disse, muito acho que no caso ele tinha dedução de saúde. E filhos que faziam faculdade. Então, se ele fizesse uma holding, ele ia pagar muito mais, se tornaria até mais burocrático para ele. A gente chamou um contador nesse estudo, proporcionamos esse estudo, e no caso dele era um testamento, sabe? Sim, e até mesmo porque quando a gente pensa em uma holding, muitas pessoas esquecem que é uma empresa. E que essa empresa tem custos. E está muito evidente o assunto, né? Todo mundo quer fazer holding, mas a gente que tem um pouco mais de conhecimento do assunto, a gente sabe que pode ser muito mais custoso, igual a Juliana falou. Mas eles não têm noção de que é uma empresa. Não, exato. E pensa-se um pai que tem 2 filhos, faz uma empresa entre ele e os 3 filhos, e esses 2 filhos não se dão bem, não conseguem conversar, não conseguem dialogar. Na hipótese de falecimento desse pai, nós teremos 2 sócios com 50% cada um de uma empresa brigando. A intenção inicial do pai de resolver a situação não vai prosperar. Perfeito. É verdade. Perfeito, até porque o que é resolver uma situação, né? O que está em foco é resolver uma situação em qual sentido? É pura e simplesmente o aspecto financeiro? É isso que é resolver uma situação? Porque a gente sabe que o ânimo societário faz parte também. E ali não existe, né? E eles não têm interesse, não tem uma
a amigabilidade conjunta para manter uma sociedade. Depois, exato, né? Perfeito. E assim, a gente também tem que trazer para a discussão aqui, para esse podcast, que é muito importante entender que houve um crescimento muito grande nos últimos tempos da necessidade, da busca pelo planejamento sucessório por conta de carga tributária, né? A gente teve isso, uma crescente muito importante, porque hoje, por exemplo, a gente está no Espírito Santo, e no Brasil, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, a gente tem de 4% a 8% de alíquota. E no Espírito Santo a gente paga a menor alíquota, que é de 4%. Só que a reforma que vem para uniformizar e vem para trazer essa alíquota a outros patamares elevados. Sim. E essa instabilidade, insegurança momentânea faz com que você, trazendo um planejamento, você traga previsibilidade do custo imediatamente. Exatamente. E trazer previsibilidade do custo imediatamente é fazer o quê? Fazer com que você, na sua maior capacidade produtiva, enquanto ali o construtor do patrimônio, consiga prever o custo, prever a alíquota e se planejar, porque no futuro você não sabe qual vai estar a alíquota, você não sabe se os sucessores realmente conseguem arcar com aquilo ou não, mas eles talvez não precisem se preocupar, ou normalmente eles não vão precisar se preocupar se você tiver feito planejamento. Não sei qual é o sentimento de vocês também sobre essa questão da reforma. Eu acho que 2025 é o ano do planejamento sucessório. Perfeito. Então, a gente precisa mesmo se atentar para essa reforma tributária, para essas alíquotas que vão crescer e vão, com certeza, muito provavelmente, encarecer um planejamento sucessório, mesmo pela constituição de holdings, ou até mesmo falando em doações em vida. Então, a gente precisa se antecipar a essa movimentação tributária para realmente aproveitar da melhor eficiência fiscal que a gente pode nesse ano de 2025. Agora. Perfeito, perfeito. Essa dinâmica você sentiu também, Ju, na sua área de atuação? Totalmente. Teve uma mudança? As pessoas têm se preocupado muito, né, com a reforma, não só na parte de sucessão, mas também de distribuição de dividendos, né? Os nossos clientes, eles ficam preocupados com isso. E trazer previsibilidade, eu acho que é fundamental. E aí entra totalmente no planejamento financeiro, porque muitos clientes constroem um patrimônio financeiro interessante, que ele já está preparado para uma aposentadoria, e às vezes acontece algum evento no meio que atrapalha toda essa construção, e talvez ele não tenha tempo para construir tudo novamente. E aí, trazendo para o presente, a gente conseguindo fazer todo esse planejamento sucessório, com certeza o cliente ele vai ficar muito mais resguardado, né? E com uma certeza de que no futuro, tanto ele quanto os herdeiros, eles ficarão protegidos e as coisas poderão ter continuidade, né? Tanto empresa quanto patrimônio financeiro é bem importante. Ainda no tema de holding, eu queria entender um pouco quando que faz sentido, como que a gente pode fazer essa distribuição de cotas, quem seriam os herdeiros, os beneficiários nessa divisão de cotas, como que a gente consegue saber exatamente que naquele caso, daquele cliente, a holding faz sentido. Eu acho, Juliana, que a holding vai fazer sentido no caso de um cliente em que ele vai contar com a holding para maior facilidade na organização do patrimônio dele e gestão desse patrimônio, pensando também, claro, na sucessão dos herdeiros e na distribuição dessas cotas aos herdeiros, e também quando a holding se revelar como uma melhor opção para uma eficiência fiscal mesmo, para que ele consiga reduzir a carga tributária do patrimônio dele. Eu acho que nesse caso a holding vai fazer muito sentido. Não sei se a Milena teria alguma outra coisa a colocar, mas eu acho que a holding vai funcionar muito bem para aquele cliente que ele está muito bem alinhado em ter uma eficiência fiscal e uma eficiência de operação em relação ao patrimônio e a sucessão dele. É mais fácil transferir um patrimônio após o falecimento quando esse patrimônio está dentro de uma holding. Muito mais fácil, menos burocrático e muito mais rápido do que no inventário, por exemplo. Entendo.
Sim, até mesmo porque as pessoas têm uma ideia de holding com imóveis, né? Uma holding imobiliária. No entanto, a holding também pode ser detentora de ações de outras empresas e também de valores. Mas no quesito valores, Juliana, até me permite entrar nesse assunto, algumas aplicações financeiras, alguns investimentos são mais vantajosos para uma pessoa física. Então, quando uma família tem mais investimentos financeiros, mais valores do que imóveis, a gente já começa a pensar, será que realmente a holding é a melhor alternativa para vocês? E como a Juliana falou, sobre os custos, né? A gente tem que fazer uma equiparação uma análise muito boa do que custará essa empresa para aquela pessoa, para aquela família. Porque se uma empresa operaciona aluguéis, ela tem um tipo de tributação. Sim. Se ela não operaciona aluguéis, venda de imóveis, ela tem outro tipo de tributação. Então, a gente tem que analisar um caso muito concreto e verificar como haverá a disposição dessas cotas. Sim. Porque é algo muito comum que os pais criem uma holding colocando todo o seu patrimônio imobiliário dentro dessa holding. Isso a gente fala que vai compor o capital social da empresa, né? Na constituição dessa empresa. Depois essa holding pode comprar outros imóveis, como pessoa jurídica. Ela tem algumas vantagens do que a pessoa física. Benefícios fiscais que são bem interessantes, né? Isso, exato. Mas voltando sempre, deixando muito claro, a depender de cada situação. Sim. Porque se uma pessoa tem muitas deduções fiscais, a gente já começa também a repensar se a holding ela é eficiente nesses casos. E os herdeiros, voltando na questão do capital social, os herdeiros eles têm que ingressar nessa holding, eles têm que dispor de valores ou bens para também compor o quadro societário. Não é simplesmente... eu quero criar uma holding, eu vou entrar e os meus filhos, eu vou colocar os meus filhos como sócios. A gente precisa estruturar para que eles possam entrar de uma maneira saudável também, porque quando a gente entra numa holding, passa a ser sócio de uma empresa, nós também temos obrigações. Sim. Nós temos obrigações fiscais, tributárias, e também... nós temos que pensar sobre a conjugabilidade nesses casos. Por exemplo, se eu crio uma holding para os meus filhos participarem junto comigo e com meu esposo, e os meus filhos são casados, eu tenho que verificar se o instrumento societário, o contrato social ou o estatuto social está protegendo, se essa é a minha intenção, é claro, que este patrimônio continue na minha família num caso de dissolução dessa união, desse casamento dos meus filhos. Porque pode ser que, numa eventual dissolução, eu tenha que aceitar o meu genro ou a minha nora na empresa, sendo contra a minha vontade. Se for da vontade da família, sem problemas. Mas se for contra a minha vontade, por uma falta de instrução e de preparação, eu acabo me colocando numa situação que eu não queria. E a gente pode pensar nesses casos também, em cláusulas, né, de inalienabilidade, incomunicabilidade, porque irreversibilidade, porque eu acredito que ainda é uma proteção maior e que normalmente as pessoas não pensam e entram no caso que a Milena falou. Aí vão entrar cônjuges, ou, enfim, às vezes numa separação de um filho, se aquilo não tiver muito estruturado, ele pode ser... Eu já fui contratado por um pai para organizar o casamento da filha. Então, organizar a parte, qual seria o modelo ideal de casamento para minha filha, qual vai ser o regime ideal, como eu faço aqui, como eu estruturo melhor o pacto. Então, acontece, faz parte do nosso trabalho também estruturar aquilo da melhor forma possível. É uma forma de planejar para esse tipo de eventualidade também. Mas não sei se a doutora Juliana já trouxe também alguma nuance dessa parte de incomunicabilidade, irreversibilidade nos contratos que já foram feitos lá no escritório. A grande questão dessas cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, irreversibilidade, é fazer com que essas cotas ou esse patrimônio da empresa permaneça na empresa. Então, a gente fala assim de regime de bens, sejamos honestos, o que vai incomodar muitas das vezes é quem é o esposo da minha filha, quem é a esposa do meu filho. Claro. Eu construí todo esse patrimônio, e aí? E não é de um modo pejorativo, não é prejudicial, e eu acho que a gente tem que falar isso. É só mesmo com a preservação do seu legado.
E a gente institui essas cláusulas para preservar que esse patrimônio da empresa fique na empresa. A gente conta com os contratos sociais, a gente conta, inclusive, com acordo de sócios que possam destrinchar alguma cláusula que a gente queira especificar melhor. Isso em holding. E é muito interessante fazer isso em holding. Em outro instrumento também de planejamento sucessório, a gente também tem as doações feitas em vida, que a pessoa pode falar, eu não quero doar, não. Eu vou doar, isso não vai ser meu. E se ele decidir vender? Aí pode entrar com usufruto também, né? Nesses casos Perfeito. a gente vê muito isso, né? Você faz uma reserva de usufruto que é como se aquele bem continuasse sendo seu. Exato. Então, às vezes, se você tem um bem e você já quer antecipar essa transferência patrimonial e você já doa esse bem ao seu filho, por exemplo, esse é um imóvel comercial, e você retira aluguéis de lá, você se preocupa, puxa, se eu doar isso para o meu filho, eu vou deixar de receber esses aluguéis? Não. Você continua recebendo esses aluguéis numa doação com a reserva de usufruto. Sim. E quando chegar o momento da sua passagem, esse imóvel já será de propriedade do seu filho, a quem lhe, então, caberá receber esses aluguéis. Mas só e o usufruto ele pode ser instituído até na compra e venda. Sim. Então, você pode comprar um imóvel com seus filhos, eles sendo coproprietários ali, e você é usufrutuário. Então, você participa do bem, você é contido como usufrutuário, percebe os frutos dali enquanto em vida estiver, e depois facilita quando da retirada, simplesmente, da gravação do usufruto. É uma das estratégias. Mas essa questão do usufruto, de doação com usufruto, ainda que seja algo muito benéfico e utilizado, ele tem que ser visto com uma cautela, né? E há uma cláusula, que é uma cláusula que eu acho particularmente muito interessante, que é a cláusula de reversão dessa doação. Porque nós temos a ideia de que somos pais e que os nossos filhos herdarão os nossos bens com o nosso falecimento. Eu acho que é muito difícil para um pai imaginar que um filho vai... Não é a lei natural, né? Exato. Mas quando eu faço essa doação, ainda com reserva de usufruto, e o meu filho vem a falecer, a depender do regime de bens, esse imóvel vai passar ou para uma esposa, ou para os meus netos, ou o meu próprio filho já pode ter feito um testamento e destinado esse bem para uma outra pessoa que não esteja ocupando a legítima, né, esse bem. Então, assim, o que eu fiz inicialmente não está sendo cumprido. Ainda que minha vontade tenha sido essa, com o falecimento dele, que era algo totalmente imprevisível, e a vida é imprevisível, eu não consegui com que a minha vontade se concretizasse. Então, eu acho assim que a cláusula de reversão é algo não tão discutido pelas pessoas, mas eu acho que é algo super importante, né? Que prevê essa irreversibilidade de algumas disposições que a gente tem em um certo momento, mas que a vida pode mostrar que deveriam ter sido feitas diferentes, se a gente soubesse o futuro, que a gente não sabe ainda. E um outro instrumento que eu gosto muito, né, falo de novo, né, não tem receita de bolo, mas que a gente conversa muito é a previdência privada. A gente falou um pouco no início, mas a previdência privada, e aí entrando no que você falou, que às vezes a pessoa física ela pode ter maiores benefícios, na previdência privada, por exemplo, se a gente pegar um regime regressivo, a gente começa com uma alíquota de 35%, mas ao final de 10 anos, né, a gente já chega numa alíquota de 10%. Então, já é uma carga tributária menor e é onde as pessoas podem também se beneficiar nesse ajuste tributário, né, na construção do patrimônio. Então, nem sempre vai ser a holding, nem sempre vai ser o testamento, nem sempre vai ser a doação em vida com usufruto. A gente também pode pensar num veículo de planejamento financeiro, no caso de uma previdência, que a gente faz isso muito bem. Hoje você faz muito planejamento financeiro, né? Faço. Esse é o meu maior trabalho, é entender o cliente para alocar exatamente nesses instrumentos que nós falamos aqui. Numa curiosidade própria aqui da nossa conversa, houve uma diferença também da busca, do tipo de procura. A pandemia influenciou esse tipo de procura lá no seu trabalho? Muito, muito. As pessoas ficaram com muito medo de morrer. Essa que é a verdade, né? E muitas pessoas, elas buscaram esse planejamento financeiro realmente para se resguardar e talvez entendendo algo que a gente não se preocupava.
que é um tabu. Realmente, falar de morte é um tabu, falar de dinheiro é outro tabu. É cultural isso. Sim. Então, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais. Poxa, tá jóia, e se eu falecer agora? Porque, infelizmente, era assim que acontecia na pandemia, né? As pessoas entravam no hospital e não saíam. Sim. E como fico depois, né? Eu falo que eu tenho... As pessoas até riem do que eu vou falar. Mas eu tenho, desde sempre, a minha pasta da partida. É uma pasta onde tem tudo da minha vida lá dentro. Seguro de vida, meus investimentos, senhas. Então, ela fica tudo nessa pasta da partida. E eu sempre sugiro que as pessoas façam, porque, de novo, é algo inesperado. Eu tenho um cliente. É algo inesperado. Eu tenho um cliente que compartilhou no Google Drive a pasta dele da partida. Vocês acreditam? Compartilhou com você. Ele compartilhou comigo. Ele é um cliente já de longa data. E a esposa dele, todas as vezes que ele viaja de avião, ele fala, Douglas, tá tudo atualizado. Uhum. E aí a esposa dele fala assim, eu não aguento mais essa sua pasta com o seu advogado. E ela fala desse jeito. Eu tenho cliente porque ele deixa que... tudo organizado nessa pasta. Quase um testamenteiro. Eu tenho cliente que eles colocam o meu contato dentro do cofre. E fala, olha, se acontecer alguma coisa comigo, tá aqui, ó. Entra em contato, porque ela vai saber o que tem no meu planejamento financeiro e te direcionar da melhor forma para você não se perder, né? E talvez não ter um gasto muito elevado até. E às vezes não encontrar algumas coisas. Porque, por exemplo, seguro. Se você não sabe exatamente onde esse seguro foi feito, quais são as cláusulas, às vezes você nem recebe. E se você também não procura um especialista que saiba onde procurar esses seguros, você acaba não encontrando porque você nem procura. Você nunca vai receber, exatamente, isso. Nunca vai ser recebido. E eu já vi casos assim. E aí tem prescrição, claro, e vai prescrever e não vai encontrar. Muitas vezes a gente já trabalhou em inventários que o seguro de vida foi esquecido por um outro advogado. Eu já trabalhei em casos, assim, a gente falando sobre a necessidade de um especialista. A mãe faleceu por câncer, foi muito triste, uma comoção absurda, deixou uma filha com 17 anos e o advogado não especialista foi assumir o inventário e falou assim, vamos emancipar você para você fazer, falou para a filha de 17 anos, vamos emancipar você para você poder assinar o inventário. Beleza? A mãe era servidora pública. Quando emancipou, imediatamente ela perdeu a pensão que ela teria. Não acredito. Imediatamente. E ela se habilitou, começou a receber, ela tomou um processo para devolver tudo que ela tinha recebido, perdeu a pensão quando o termo de emancipação foi foi colacionado aos autos. E, além disso, ele deixou de acionar o seguro por morte do carro, do veículo, que quitaria imediatamente o veículo, prescreveu, o prazo foi perdido. Por quê? Ela perdeu a mãe que sustentava a casa. Ela perdeu o chão. Ela não tinha mais como sair, ela não tinha mais condições de nada. Ela se enclausurou no apartamento que a mãe tinha. Ela se afundou em dívidas porque não tinha como pagar condomínio. Ela entrou, obviamente, em uma depressão que foi inevitável pro caso dela ali, naquele cenário. Não tinha mais ninguém no mundo. E aí tinha cota de condomínio, tinha parcela de carro atrasada, não tinha dinheiro entrando. Perdeu tudo, né? Perdeu tudo com certeza, por uma recomendação e uma assistência, uma assessoria mal feita, infelizmente. Isso acontece, isso é real, é um dos casos que mais me entristece. Por quê? Porque depois que eu fiz o inventário, que obviamente ela desfez o contrato com o advogado e a gente assumiu o inventário, a gente vendeu o apartamento que ela tinha. E aí, vamos colocar aqui de 600 mil reais, ela ficou com 200 no final, pagando tudo que tinha nesses 6 anos, basicamente, ali, de gap entre a morte, tudo que tinha ficado para trás. Eu tenho um exemplo parecido, um cliente que nunca fez seguro, né? Também era o provedor da família, com uma condição financeira absurda, de alta, faleceu. Os filhos, eles não tinham como dar entrada no inventário, porque eles não tinham acesso a nenhuma conta, porque hoje em dia é ligado, a instituição bancária ela já é interligada com o cartório, então, imediatamente, eles recebem o óbito e a conta ela é bloqueada. Passa a ser uma conta que as pessoas não têm acesso. E, além de não ter dinheiro para dar entrada no inventário, eles não tinham condições do básico, de pagar um condomínio, de pagar uma prestação de um carro, o dinheiro todo preso no banco. Ah, Ju, mas é fácil, a gente consegue entrar na justiça, conseguir uma liminar.
Sim, mas leva tempo. Se tivesse um seguro de vida estruturado, que eu sempre falo que é muito importante no planejamento financeiro, em 30 dias essa família receberia o seguro, daria entrada no inventário, evitaria uma série de perdas de dinheiro para pega dinheiro com um, resolve no outro. Tem que contratar um advogado não para fazer o inventário, mas sim para entrar na justiça, conseguir uma liminar. Tudo isso pode ser evitado, desde que a pessoa tenha consciência de que o planejamento precisa ser feito. Sim, tanto o planejamento financeiro quanto o planejamento sucessório, que é de extrema importância, do mesmo jeito que a gente construiu o nosso patrimônio. Sim. Senão ele é destruído em pouco tempo. Sim, Perfeito. linkando até com o caso que o Douglas citou como exemplo, muitas pessoas veem o testamento como um instrumento de disposição de patrimônio, valores, mas nós podemos dispor no testamento também, em um eventual caso desse, quem será responsável pela tutela dos filhos. Sim. E é algo muito importante, porque se os seus filhos ainda são menores de idade, eles precisam ter um responsável. E você pode nomear no testamento também quem será o inventariante, quem vai fazer a gestão desses bens ou até mesmo dessa empresa. Porque o inventário, se feito pela via judicial, leva tempo. E se o falecido é um CEO de uma empresa, um diretor executivo, fazer a substituição dele numa empresa pode fazer com que a família fique sem uma estrutura financeira por um tempo, né? Eu já fiz testamentos em que a gente dispunha, inclusive, que o responsável pela administração dos bens deveria pagar por determinado período valores a determinados herdeiros, como forma de proteger o patrimônio. Havia uma previdência privada, um valor que teria liquidez imediata, e aquele valor deveria ser usado de tal forma, a fim de garantir que, enquanto o inventário durasse, esses herdeiros estariam seguros na questão financeira. Sim. E é muito relevante, nesse caso de herança, quando a gente fala de herdeiros menores de idade, crianças, adolescentes, e pessoas com deficiência, que são pessoas extremamente vulneráveis. E elas precisam dessa organização, esse planejamento, elas precisam disso. E instrumentos que às vezes resguardem a essas pessoas alguma liquidez, algum valor que não os deixe desassistidos, à margem de... Para não faltar o básico, pra né? não faltar o básico. É disso porque muitas vezes falta o básico mesmo. Exato. Parece que não, mas é muito comum, muito comum a gente se deparar com casos de incapazes, né? Sim. Que não deixaram uma pessoa responsável por aquele ser humano que vai precisar de cuidados, e não só porque é menor, mas porque realmente era um incapaz, uma pessoa que não teria nem como se defender de outra forma, nem sendo emancipado, por exemplo. Perfeito, assim, fato é que, independente da via, o planejamento patrimonial e sucessório é indispensável para quem quer realmente ter uma vida saudável e ter uma sucessão saudável. Sim. É indispensável. O modo, o método, a melhor escolha, a melhor alternativa, o melhor instrumento, obviamente o profissional habilitado, de preferência um especialista, vai conduzir o cenário ideal. Mas viver sem esse planejamento hoje parece surreal, porque não parece uma estrutura possível para quem quer ter uma vida de fato tranquila e quem quer deixar um legado tranquilo para os herdeiros, um ambiente que não só seja saudável financeiramente, mas seja harmônico, né? Sim. Muitas sucessões são frustradas, muitos testamentos, muitos inventários duram dezenas de anos. Eu já assumi inventário de 1900 e só Jesus na causa, por conta da falta de cuidado, talvez, e de atenção em algo tão sério, né? Exatamente, porque um irmão foi para a China, outro para o Japão, outro para a Jamaica, outro está no Jabu, e eles não se falam, e existe um patrimônio deixado, construído, mas não existe nenhum afeto entre si, por conta dos frutos que são percebidos por um e não por outro, por conta de um imóvel que um não concorda em vender porque traz a memória de um e do outro, por conta da falta de planejamento. E é importante que esse planejamento seja acompanhado por um advogado com atuação e especialista naquele ponto. Por quê? Pode ser que o testador disponha num testamento
certas questões que ele tem em ordem preferencial ali de transferência do patrimônio, mas pode ser que aconteça alguma condição dentro daquele testamento que se esvaia no tempo e ele possa precisar renovar esse testamento. Como a gente já até acompanha em alguns casos até no escritório, sim, que ele precisaria fazer um novo, fazer uma renovação de testamento, não foi feito. E por isso eu acho que é importante a gente pensar, definir qual vai ser o planejamento sucessório e que esse planejamento sucessório seja acompanhado pelo advogado. Eu acho que é isso. E eu acho, Juliana, que você teve uma fala muito interessante e relevante, até mesmo para nós, que muitas das vezes pensamos muito em testamento, holding, doações, que é mesmo chamar atenção para o seguro de vida e para a previdência privada, e eu vou até falar mais do seguro de vida, porque tanto a previdência privada quanto o seguro de vida permite a indicação desses beneficiários e nos traz a liquidez imediata. Eu acho que é isso, e isso é muito relevante, sim, no momento de uma passagem. Muito relevante. Verdade. Não tem custo, não tem desembolso efetivo de dinheiro, não tem incidência de impostos, então a família ela fica ali estruturada até certo ponto, até o limite, obviamente, do que receber, para passar por uma sucessão, pelo processo. O seguro de vida nem entra no inventário. Nem entra no todos inventário. Esses instrumentos, a gente não precisa entrar com ou, a gente pode entrar com e. Então, a gente faz uma previdência privada, junto com o seguro, junto com uma holding, se fizer sentido, ou uma holding, a gente faz um testamento, mas a gente não tem que pensar que é um ou outro, né? A gente pode fazer um e outro. Perfeito. Né? Gente, o que esse podcast deixou claro é que a sucessão, a proteção nessa sucessão é algo inteligente e de amor, né? A gente não fala só aqui de dinheiro, a gente não fala aqui só de se preocupar com algo que seja só um capital financeiro, mas a gente fala muito de um capital humano, né? A gente está falando aqui de pessoas, de legado, de herdeiros e de como proteger quem a gente ama. Então, o planejamento sucessório, para mim, ele se resume em inteligência e cuidado e amor. Perfeito. Tá? Eu quero muito agradecer todos três, currículos brilhantes, uma conversa muito boa, eu tenho certeza que todo mundo vai ter uma chance de saber como se defender um pouco mais e entender a necessidade de um especialista. Como a Ju falou, não é só buscar um advogado, mas sim um especialista naquele tema para que a gente tenha realmente uma construção correta e uma segurança para o nosso futuro. Eu quero agradecer o convite, tá? Foi um bate-papo sensacional. É muito bom estar com as doutoras também, compartilhar essas ideias, assim. É um momento que o podcast, para mim, é um momento tão legal. É aquele café que a gente não tem tempo de tomar. É verdade. Sabe? Que isso aqui nunca aconteceria numa padaria. Então, é muito bom, é muito engrandecedor. Eu quero agradecer a galera também que está assistindo. Eu tenho um podcast, o Pod Pasme. Se você não segue ainda, pode procurar nas redes sociais. A gente fala com empreendedores e isso é sensacional. Então, quero agradecer a sua audiência e compartilhar também a nossa audiência para que a gente alcance mais gente. Galera, organize o patrimônio, a gente dá um duro danado para construir patrimônio, então vamos lá, vamos manter isso dentro de casa, do jeito que a gente quiser, porque se a gente constrói, a gente precisa manter também, sob os nossos cuidados, sob os nossos argumentos, sob nossa vigilância, e esse é o objetivo de se planejar bem. Quero agradecer a parceria de vocês também e o convite da Ju mais uma vez. Juliana, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez aí pelo convite e parabéns pela sua iniciativa com o podcast. O tema que você aborda é extremamente importante. Obrigada pela parceria, Douglas e Milena. Eu acho que a gente trouxe aqui realmente um bate-papo de negócios. Isso. Aproveitou como se a gente estivesse numa padaria. Denso e leve, né? Denso e leve. Denso e leve, com bastante conteúdo importante. Isso. Lembrando que o planejamento sucessório vem realmente para proteger o seu legado, a proteção da sua família. E isso precisa ser feito realmente com um advogado especialista na área para te dar total segurança como que as coisas vão ocorrer, os próximos passos e ter a maior tranquilidade possível. Queria agradecer também a todos, né? Acho que faço das palavras de todas as minhas, mas foi uma oportunidade muito bacana, muito bom a gente discutir sobre esse assunto que está tão em voga e que acho que 2025 vai ser
ainda mais falado, né, com Perfeito. toda essa tramitação da reforma tributária. Planejamento é um ato de cuidado, é um ato de amor e previne com que nosso patrimônio acabe junto com a vida, né? É isso. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa Boa tarde. tarde. Tchau, tchau.